Fala aí, galera, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com o Placar Transamérica, sempre ao seu lado, aqui canal 59 UHF, pela nossa fanpage transamerica.tv.br/Placar Transamérica ou pela live do Facebook. Você pode ficar bem informado, às segundas-feiras um pouquinho mais cedo, das 18h30 até as 19h30. Terça, quarta, quinta, sexta, a partir das 19 até as 20 horas. E aos domingos, sempre um programa especial a partir das 8 da noite até as 9 da noite. Placar Transamérica, trazendo em destaque sempre as nossas equipes, Paraná, Atlético e Curitiba, na sequência do Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A e Brasileirão da Série B. No programa de hoje, a presença de dois comentaristas, somando aqui dá mais de 100 anos, só os dois, né? E se eu entrar na soma, dá mais de 150 anos. E eu tenho certeza que ninguém vai contestar, né? Eles deram risada, o senhor Nelson não gostou, o Silas está fazendo a matemática, que é professor de economia, conhece muito também de matemática, ele está tentando fazer a matemática ali para ver se está tudo certo, mas está certo, eu não errei no cálculo. Vou começar com o seu Nelson, que dessa conta de 100, 150 anos, ele participa com os maiores números, né? Porque tem mais experiência. Fala aí, seu Nelson, boa noite, seja bem-vindo. E a primeira coisa, antes, né, ele está aqui, nós tivemos um programa durante essa semana, tivemos um programa aqui experimental com as 3 mulheres que participam do Placar Transamérica, a Fran Azevedo, que agora mudou para Franciele Azevedo, né, a Pamela Estebach e também a Débora Dias, Débora Mussi, né, acho que é Débora Dias Mussi ou é Débora Mussi Dias, alguma coisa assim, não sei porque eu tirei esse Dias, mas é Débora Mussi, e o seu Nelson ficou inconformado porque o programa que elas apresentaram deu uma audiência muito grande e o maior número de visualizações até hoje no Placar Transamérica. E o senhor queria o quê, senhor Nelson? O senhor queria que fosse diferente ou não? Boa noite. Boa noite. Não, de maneira nenhuma, não fiquei inconformado. O que eu falei realmente é que elas poderiam participar junto conosco, aí seria um reforço extraordinário. Mas não teria a mesma audiência, tem audiência que elas estão fazendo sozinha. Não é assim, não é Somando assim. as 3 não dá 50 anos de vida. Então, eu somando as 3, eu passo dela mais uns 50 por aí. Eu fazer o quê, né? Mas olha, estou realmente feliz com a performance dos nossos clubes nessa rodada que passou aí. Que beleza, 9 pontos. Dizem, né, que as coisas agora vão melhorar muito mais, que o segundo turno vai ser dos 3 times do Paraná. Que beleza! É isso aí. Silas de Graff é o nosso comentarista, apresentador também do Placar Transamérica, professor de economia nas horas vagas, né? O homem que corre de um lado, corre do outro e mantém também um programa na Rádio Z1, é isso, né? Rádio Z1. Boa noite, tudo bem, Silas? Certinho, irmão? Boa noite, Moura, boa noite, Nelson, os amigos do Placar Transamérica, um grande abraço. Realmente, a Rádio Z1, www.rádio Z1, também a gente faz um trabalho lá pela rádio, né? E como o Nelson falou, é bastante animador, não só os resultados que as nossas equipes tiveram ao longo da semana, mas o futebol apresentado, que é isso que anima mais, quando você vê que as equipes começam a apresentar um futebol mais convincente, e o Atlético deu uma amostra, né, do que eu estou falando durante essa semana, uma vitória no Rio de Janeiro contra o Vasco, uma goleada implacável sobre o Avaí, o próprio Curitiba se segurando, jogando desfalcado, se segurando, conseguiu vencer o São Paulo, e o Paraná Clube reencontrando seu belo futebol. Isso nos anima, né, até esperar que o futebol paranaense tenha uma sorte muito melhor esse ano, tanto na Série A quanto na Série B, Moura. Legal. No programa de hoje vamos trazer muitos gols para você, principalmente destacando a 18ª rodada, 2 jogos que chamaram a atenção, a vitória do Atlético em cima do Avaí pelo placar de 5-0, a vitória do Curitiba fora de casa no Morumbi em São Paulo, engoliu a equipe de São Paulo pelo placar de 2-1 e olha que o público lá, em mais de 53 mil torcedores no estádio do Morumbi, foi uma excelente vitória da equipe do Curitiba. Bom, vamos começar com o Atlético. O Eduardo Destri vem chegando com as informações do Atlético, do Rubro-Negro, e vem trazendo e falando justamente desse jogo que chamou a atenção na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Duda, boa noite, seja bem-vindo. Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o Placar Transamérica. O Atlético Paranaense, após a vitória contra o Avaí, 5-0, maior goleada do time rubro-negro dentro do Campeonato Brasileiro, deu uma subida aí na tábua de classificação. Vitória importante, muito comemorada pelos jogadores e pelo comandante técnico Fabiano Soares. Gols, 2 gols do Guilherme, 2 gols do Eduardo Henrique e um gol contra da equipe do Avaí.
aí. O Atlético dá um salto qualitativo dentro da tábua de classificação do Campeonato Brasileiro, temporada 2017. Saiu aí daquela situação incômoda e já galga aí o 10º lugar na tábua de classificação. Mas agora o foco passa a ser, muito embora o clube não abra isso externamente, passa a ser a Conmebol Libertadores Bridgestone, competição internacional onde o Furacão joga contra a equipe do Santos. Aliás, o Fabiano Soares esperando poder contar aí com jogadores pontuais, como por exemplo o lateral direito Jonathan. Fabrício fez a sua estreia e foi bem. O Atlético jogou e venceu com o futebol de Everton, Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno, Sid Clay, depois Fabrício. Pavés, Rosseto, depois Eduardo Henrique, Lucas Fernandes, Guilherme Nicão, Ribamar, depois Ederson. Agora o foco, como eu disse, passa a ser a Conmebol Libertadores Bridgestone, onde o time rubro-negro tem compromisso contra o Santos, quinta-feira na Vila Belmiro. Eu por hora retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Duda, obrigado aos nossos comentaristas, realmente chamou atenção, né? Uma goleada, o Atlético que não vinha bem até o momento, né? A dupla atletiva de um modo geral, mas na 18ª rodada os dois acordaram, o Atlético goleou em casa, a equipe de Curitiba venceu fora de casa o São Paulo. 5 gols deixou o torcedor um pouquinho mais calmo, eu não sei se plenamente tranquilo, mas um pouco mais calmo. Por quê? Porque comemora aquele momento e tem que valorizar esse momento mesmo. Não tenha dúvida, amor, não tenha dúvida, minha gente, do Placar Transamérica. Afinal de contas, há de convir o seguinte: o Atlético jogou, ganhou de 5-0 do Avaí. Ah, mas o Avaí está na zona do rebaixamento. Sim, mas o Avaí jogou contra o Botafogo no Rio e ganhou 2-0. Jogou contra o Grêmio em Porto Alegre e ganhou de 2-0. Então, jogou contra o Corinthians em casa e empatou 0-0. Então, ele pegou os papões e fez pontos, né? Agora, o Atlético melhorou a sua performance. Não só o problema da vitória de 5-0, mas a esperança, a expectativa é que o Atlético melhorou. Melhorou dentro do gramado a sua postura, melhorou a desenvoltura e alguns jogadores que entraram, chegaram e na primeira apresentação desses atletas não foram assim tão bem ou convincentes, talvez não tenham sido porque o time não fez uma boa partida e até perdeu os jogos. Mas dessa vez não. Eles demonstraram que tem qualidade sim e que o Atlético teve uma postura melhor e pode melhorar em muito ainda nesse segundo, no final do primeiro turno ainda do jogo com o Palmeiras e na partida de início do segundo turno, que será contra a equipe do Bahia, que no primeiro turno ganhou de 6-2. Né? Então, vamos ver. A expectativa é que, do torcedor é que o Atlético realmente faça um papel diferente e bem melhor no segundo turno. Agora, principalmente o que você falou, Nelson, o que chama mais atenção é a mudança do sistema de jogo do Atlético. O Atlético com o Fabiano Soares foi aos poucos, mas mudou. Para quem acompanha o Atlético, aquele toque de bola lá na defesa, toque de bola lateral, deixou de existir. É um time que está com mais aproximação, a entrada do Pavés como um volante no lugar do Otávio. O Pavés não é um condutor, é o carimbador da bola, não. Ele pega a bola, ele já distribui. E aí, dentro até dos melhores momentos, a gente observa que o Atlético ele vem de uma formação muito mais compacta. O Atlético está com mais velocidade na chegada da frente. Aí, por exemplo, é o Cascardo que chuta, o goleiro dá um rebote para o Guilherme. O Guilherme, que é o jogador de meio de campo fazendo gol. Então, chama a atenção que os atacantes não fizeram gol nessa partida. Foram os 2 gols do Eduardo Henrique e 2 gols do Guilherme, que são meias. E só um detalhe ali, Silas, a gente está acompanhando, né? Coincidência ou não, mas praticamente em todos os gols, a área da equipe do Avaí povoada por jogadores do Atlético, inclusive jogadores na sobra, esperando a sobra, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, e às vezes isso acaba não acontecendo, né? Você tem um cara lá dentro da área esperando o cruzamento, né? Mas o Atlético, antes ele jogava assim, ele jogava com pouca aproximação. Então, quando alguém estava com a bola, estava praticamente sozinho. E nessa partida aí, dava para se perceber, tanto no meio de campo, sempre jogadores se aproximando para poder trabalhar a bola. E quando o Atlético chegava na frente, sempre chegava com mais jogadores, dando opção de passe. E o fundamental, né, o professor Silas e o Moura, veja bem um detalhe. O fundamental, o Atlético passou a ganhar a segunda bola. Aquela bola do rebote, que não ganhava, não tinha ali
na Porque era composição uma antiga. equipe, ela era espaçada, dispersa. Então, realmente, melhorou até nesse sentido também. É verdade. Então foram vários momentos, né, bons momentos da equipe do Atlético, além dos 5 gols. O Atlético conseguiu realmente um resultado importante em casa diante da sua torcida, dar aquela acalmada e para que o técnico Fabiano Soares possa realmente trabalhar, né, a sua equipe na sequência aí, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileirão 2017. E uma coisa que o torcedor gosta realmente são gols, né? Então nesse jogo, 5 gols, o torcedor saiu feliz da vida. E há quanto tempo que o Atlético não fazia 5 gols na arena? E não vencia em casa, principalmente. Exatamente, também, né? 4 partidos sem vencer em casa. É verdade, tem essa questão aí também dentro do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Atlético nesse primeiro bloco aqui do Placar Transamérica. Bom, já que nós falamos do Placar Transamérica com a presença feminina, eu quero aqui dar os parabéns, né, às nossas mulheres que fazem parte aqui do Placar Transamérica, as repórteres, produção, enfim, tudo. E as 3 se reuniram, a Fran, a Débora Mussi e a Pamela Estevac se reuniram no meio de semana e apresentaram o Placar Transamérica. A gente quer só repercutir um pouquinho aqui, só para que o seu Nelson possa se corroer cada vez mais, né? Porque a presença dele em alguns programas não deu tanta audiência quanto as mulheres, então ele está inconformado, nem dormiu direito aquela noite, né? Acabou nem dormindo, assistiu várias vezes o programa que ele ficou inconformado. Vamos acompanhar um trechinho aí só para a gente ver como que foi o Placar Transamérica pela primeira vez apresentado e com a apresentação e os comentários das 3 mulheres, né, as 3 moças, as 3 jovens que participam aqui da programação. Vamos lá. Olá, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está conosco em mais uma edição do Placar Transamérica nesta terça-feira, 1º de agosto de 2017. Uma edição um pouquinho diferente, com a licença do Moura Júnior, dos meninos que fazem parte da equipe. Hoje uma edição totalmente feminina. Aqui comigo a Débora Mussi, a Pamela Estevac. E hoje o Placar Transamérica será comandado pelas mulheres. Boa noite, meninas. Boa noite, Fran. Com direito à trilha sonora, gente. Boa noite, Fran. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que nos assistem. E é isso aí. Hoje nós vamos provar mais uma vez que mulher também entende e muito de futebol. Boa noite, Fran. Boa noite, Pamela. É isso aí, hoje as mulheres comandando o placar. Exatamente. Então, a mulherada comandando o Placar Transamérica. Opa, tá aí, ó. Legal. Ó, que legal. Teve até música, né, na entrada das meninas. Gostaram ou não? Maravilhoso, isso mesmo. Por isso que eu estou dizendo. Isso aí é ótimo, gente. Por quê? Porque isso demonstra, né, a facilidade com que se leva a notícia esportiva através de astros e estrelas, né? Astros, eu estou falando dos convidados que vêm aqui, do Moura, do professor, né? Porque aí já viu. E as estrelas. Não, quem que é astro aqui? Sempre. Não entendi isso. Vocês não são astros? Claro que não. Não? Que história é essa de Nós não astro? somos astros? Não. Por que não? Eu sei lá. Elas são estrelas. Quem que é Rodolfo? Tá ligando pro senhor aqui. Rodolfo, depois eu falo com ele. Entendi. Esse Então, gente desligar aqui. fina. Não tá de brincadeira. Pô, Ligar mas agora o no telefone não. Mas e daí? O telefone não está ligado? Está só no vibracal? Né? Meu Deus do céu. É hoje o dia. Mas olha... Foi bacana, Moura, pelo seguinte, porque a gente que está nos estados vê cada vez mais a presença feminina dentro dos estados, as mulheres conhecem, estão dominando o futebol tanto quanto os homens, ou até mais, né? E o Placar Transamérica simplesmente reflete isso aí, a presença da mulher em todas as áreas, com conhecimento, com capacidade, com sabedoria, além da beleza natural. E principalmente a resposta também, acho que é o Guto, técnico do Inter, é o Guto... O Guto Ferreira. Guto Ferreira, né, que ele maltratou uma repórter lá não lembro se é de rádio, acho que é Rádio TV lá de Porto Alegre, e deu uma repercussão aí em nível nacional, porque ele respondeu mal por ela ser mulher, né? Então isso é lamentável. Hoje é igual para todo mundo, essa questão de machismo já acabou, né? E o homem depende da mulher em todos os segmentos da sociedade, a começar na família, né? Então tem que parar com isso.
realmente teve uma repercussão negativa para ele, uma repercussão negativa para o próprio Internacional, né? Porque ele é funcionário do Inter e ele falando da forma com que ele falou, ele estava representando também, né, a equipe do Internacional. E a gente aqui, né, realizando um trabalho e abrindo, e vamos ver se a gente consegue, né, transformar essa ideia, esse programa experimental, num programa semanal aqui com as mulheres apresentando. E isso é maravilhoso, porque afinal de contas, antigamente, os camaradas tudo diziam, não, a mulher tem que lavar panela, não sei o quê. Aí começou a abertura em mulher apitando o jogo, mulher bandeirando partidas de futebol, sabe? E demonstrando qualidade, demonstrando isso, que muitas das vezes o homem não dá a segurança que elas têm dado trabalhando ali. Sim. E olha que o início foi terrível para elas. Mas e até... Elas chegaram a ser depreciadas. E a coragem, né, delas entrarem nesse mercado. Mas até hoje, né, tem os engraçadinhos de plantão, né, que faltam com educação, enfim. Mas em todos os segmentos, a mulher realmente tem demonstrado, né, qualidade, competência, sempre demonstrou isso, né? E principalmente até em faculdades, né, para dar aula, acho que as mulheres são superiores aos homens, viu, senhor Nelson? Claro. Diz que as mulheres são superiores aos homens, levam até vantagem sobre os homens, entendeu? Até vantagem sobre os professores aí que dão aula, você entendeu? Não vou dizer, né, não vou dizer o nome, só vou falar a primeira letra, né, que é Silas. Agora eu te digo uma coisa, amor, eu leciono já praticamente 30 anos e ao longo desses 30 anos pude presenciar isso aí. A presença feminina em sala de aula hoje é gigantesca, é muito superior à dos homens. Então, em todas as salas e todos os cursos, se antes você tinha 60% de homens, 40% de mulheres, hoje você tem praticamente 80% de mulheres e 20% de homens. E outro detalhe, né, amor, tem o seguinte, o aprendizado da parte delas também, né, professor, são levados mais sério, bem mais sério. Porque o homem é dispersivo, o homem está lá, pega o celularzinho, papapá, e não está nem aí, às vezes prestando atenção nas explicações, na aula que o professor está ministrando, né? A mulher não, a mulher leva mais a sério. É verdade. Parabéns, portanto, às mulheres, parabéns às meninas que fazem parte aqui do Placar Transamérica, a Fran Azevedo, a Pamela Estevac e também a Débora Mussi. Sensacional programa, e esse programa realmente vai pegar, pode ter certeza. Vou falar para você do Consórcio Servopa. Consórcio Servopa, a vida pede. Para você que quer investir o seu dinheiro e tentar investir da melhor maneira possível, é uma rentabilidade bem legal, bem interessante, porque você mantém ali o pagamento das parcelas, daqui a pouco você pode ser contemplado, enfim, aquela coisa toda, e pode se transformar num investimento muito rápido. Consórcio de imóvel, consórcio de carro, de moto, à sua disposição. Consórcio Servopa, a vida pede. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos, tem mais para você. Vamos falar do Paraná, falar do Curitiba também, tem gols do Campeonato Brasileiro, os gols que movimentaram também esse meio de semana. Nós vamos conferir juntos aqui no Placar Transamérica e repercutindo também a presença dele, César Mutante, participou do Placar Transamérica, deu uma repercussão muito legal, lutador de UFC, ele que tem uma história de vida muito bonita. Nós vamos estar repercutindo também aqui no programa de hoje. Segura aí, voltamos já já. É isso aí, estamos de volta com o Placar Transamérica, repercutindo para você, trazendo muito mais das nossas equipes, o que vem chamando a atenção e o que chamou a atenção também na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2017. Falamos do Atlético, a goleada em cima da equipe do Avaí, a presença dos nossos comentaristas, Silas de Graaf, que também apresenta o Placar Transamérica, o seu Nelson, que nas horas de folga ele comparece ao programa, né, quando ele tem um tempinho, que tem uma vida corrida, né? O seu Nelson está, né, sempre com a experiência dele de carreira, mas o homem tem muitos compromissos. E sempre que pode, ele comparece ao Placar Transamérica. Já está se escalando para comparecer ao Placar Transamérica, que vai continuar sendo apresentado pelas mulheres, né? Mas eu falei que não dá, né, Silas? Porque se o programa é das mulheres, não tem motivo para ele vir, não é isso, Silas? Não. É um sinal de prestígio, ele quer colaborar com a experiência, com o conhecimento, porque como a gente sempre fala, a história do futebol passa por aqui. Colabora em casa, assistindo ao lado da sua senhora, sua esposa, o senhor colabora em casa, assistindo, vibrando por elas, tá bom, Estou arrumando confusão para divórcio. Bom, dando sequência, vamos falar agora do Curitiba. Eduardo Desce também trazendo informações da equipe do Curitiba. Daniel Valdez pegou uma folguinha e o Duda fala justamente do que mais chamou a atenção, que foi a vitória do Curitiba em cima do São Paulo no Morumbi pelo placar de 2-1. Fala aí, Duda, vem nessa, traz informações do Coxa agora.
Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Coritiba. Coritiba conseguiu um resultado importante vencendo a equipe do São Paulo, com mais de 53 mil torcedores no Morumbi. Maior público deste campeonato brasileiro, temporada 2017. Aliás, o time do técnico Marcelo Oliveira venceu pelo placar de 2-1, com gols importantes aí, não só do Carleto, mas principalmente do Filigrana, jogador que foi contratado pela equipe Coxa Branca para fazer justamente isso, gols. Ele fez o seu primeiro com a camisa alviverde. Aliás, o Marcelo Oliveira comemorou muito a vitória, importantíssima segundo ele, para dar mais ânimo, projetar aí um crescimento da equipe Coxa Branca dentro do Campeonato Brasileiro. O time saindo da zona de rebaixamento, Coritiba que jogou e venceu com o futebol de Wilson, Léo, o Márcio, depois o Romércio, que substituiu o atleta lesionado Thalisson, que inclusive voltou para a nossa capital de muletas. Thiago Carleto, que marcou o Jonas, depois o João Paulo retornando, tendo oportunidade aí com o técnico Marcelo Oliveira, o Alan Santos e o Galdesani. Ian, depois o Filigrana, o Rildo ao lado do Alexandro. Marcelo Oliveira projeta aí mais um resultado positivo, que seria o segundo em sequência da equipe, para dar um salto qualitativo dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, temporada 2017. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, obrigado, Duda. Eu tive a oportunidade de transmitir esse jogo pela Transamérica Pop 100,3, que chamou a atenção, estava até comentando aqui em off, a atuação do goleiro Wilson. Ele foi eleito na Transamérica o bambambam do jogo. O Coritiba conseguiu 2 gols, mas além de conseguir os 2 gols, né, está de parabéns, conseguiu a vitória graças à atuação do goleiro Wilson, né? Sensacional. E uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, a humildade dele. No final do jogo, o pessoal levantando aquela questão, tá na hora de ser chamado para a seleção brasileira. Ele falou assim, não, a minha seleção é o Coritiba, tá? Eu tô bem aqui, tô tranquilo. Ele sabe que a briga, né, entre aspas, a luta é muito grande, né, para alcançar uma seleção brasileira. Tem qualidade, tem condição? Tem. Mas também não adianta ficar, né, naquele sonho e esquecer o trabalho que tem que ser realizado. Então, deu para sentir a humildade dele, o profissionalismo, está concentrado, quer continuar realmente no Coritiba. Chamou a atenção também o fator negativo, já para os nossos comentaristas que tiveram a oportunidade também de assistir o jogo, o jogador Thalisson Kelvin, que estava estreando, né, garoto da base na zaga, antes dos 10 minutos ele já sofreu uma contusão, o Eduardo já falou ali, teve que ser substituído, né, voltou de avião, mas com muletas, né, para o Coritiba, ele não voltou de muletas para o Curitiba, né? Ele voltou no voo, mas voltou com as muletas e entrou o Romércio no lugar dele, outro garoto da base, e foi muito bem, muito seguro na zaga da equipe do Coritiba. Bom, não preciso nem dizer que, a exemplo do Atlético, de parabéns também ao Coritiba, né? Não tem dúvida nenhuma, um resultado muito expressivo para o time do Coritiba, que mesmo depois da chegada do Marcelo Oliveira, que não teve nem tempo, né, de treinar, ele perdeu aquela outra partida, e aí deu assim um pessimismo no torcedor, achando, não, pode trazer o treinador que for, que aí o time não tem elenco. Está aí ele provando, mesmo colocando os garotos da base, sem o comprometimento de que, vocês têm que ir lá e resolver, mas fez uma conjectura, uma conjectura tática que os garotos assimilaram muito bem, e o Coritiba surpreendeu o São Paulo, não só o São Paulo, os 53 mil presentes e mais os que não foram ao jogo, com uma boa exibição. Mas o Wilson foi uma grande figura, ele está lá para defender. Agora tem que se ressaltar o seguinte, que o jogo tem 90 minutos, o Wilson fez excelentes defesas, mas ao longo dos 90 minutos o Coritiba soube segurar o São Paulo. Tanto o meio de campo do Coritiba estava muito bem postado, quanto a zaga com a entrada do Romércio também estava bem postada, e impediu outros avanços da equipe de São Paulo, que jogou embalada pela sua torcida, 53 mil torcedores, embalando a equipe do São Paulo. E o Coritiba soube segurar. E outra coisa, o Coritiba foi preciso nos momentos certos, no contra-ataque puxado pelo Rildo, quando saiu o segundo gol, no próprio pênalti sofrido pelo Rildo. Então, nos momentos que o Coritiba teve a oportunidade de ir para cima do São Paulo, o Coritiba foi cirúrgico, né? Ao passo que o São Paulo, nos diversos momentos, não conseguiu penetrar na zaga do Coritiba e furar a barreira que o Coritiba tinha montado. Mas isso aí é trabalho do Marcelo Oliveira, que deu segurança para essa equipe, mesmo desfalcada, jogar com o São Paulo de igual para igual, ir para cima do São Paulo e trazer esse resultado fantástico.
Eu vejo também a seguinte questão, né? 2 pontos aí. O fator sorte, deu para notar aí bola na trave, no travessão, né? O gol que o Cueva perdeu logo no primeiro tempo, também na cara do goleiro Wilson. O Wilson tinha feito uma defesa, espalmou na sobra, o Cueva colocou para fora. Mas tem o trabalho do Marcelo Oliveira que chegou agora, mas tem também a mudança de postura dos jogadores, né? Porque o elenco é o mesmo que o Pachequinho estava comandando. E por que não dava certo? Então eu sempre coloquei aqui, o pessoal criticando o Pachequinho, enfim, no começo parecia que a coisa não ia surtir efeito, tomara que continue, mas os jogadores também viram que tem que ser cobrado, foram cobrados, chamados à responsabilidade, cada um tem que corresponder realmente à altura. Aí mais uma defesa do goleiro Wilson, né? Coloquei no início aqui, foi escolhido como Bambambam na transmissão da Transamérica e realmente merecido a escolha de Bambambam, a atuação dele foi sensacional, uma postura firme, né? E além da postura, repito, o fator sorte, né? Porque teve bola próxima ali ao travessão, bola na trave, né? A furada do Cueva. Tudo isso faz parte, né? Faz parte do universo do futebol, faz parte ali daquela magia durante os 90 minutos. Bom, gol é o que o torcedor gosta. Nós vamos repercutir aqui os 2 gols com a narração na Transamérica, o trabalho que eu pude realizar também nesse jogo. E eu quero agradecer aqui, porque o segundo gol, a narração do segundo gol, foi utilizado pelos nossos companheiros da redação Sport TV. Eles utilizaram esse gol, colocaram, identificaram, né, narração de Moura Júnior, Rádio Transamérica. Então é muito legal, porque longe de qualquer vaidade, mas é muito legal porque é o reconhecimento do trabalho, é o trabalho feito aqui no estado do Paraná, com repercussão em nível nacional, já que a Sport TV também, né, tem amplia, né, o seu trabalho em rede nacional e internacional. Então a gente fica muito feliz, né, contente, né, pelo reconhecimento dos nossos companheiros, a Sport TV que faz parte aí do grupo da Globo. Então nós estamos repercutindo também aqui a narração feita no jogo envolvendo São Paulo e Curitiba, na vitória do Curitiba. Os 2 gols nós vamos curtir aqui no Placar Transamérica. Bom momento para a equipe do Curitiba, é pênalti para a equipe do Curitiba, Morumbi, São Paulo, alô, torcedor Coxa Branca, torcedor tá pedindo, tome ligou, no centro do gol tem Renan Ribeiro, responsabilidade para Carleto, autorizado, vem pra perna esquerda, partiu pra bola, vem lentamente, Carleto, perna esquerda, bateu pro gol, tome ligou! São Paulo, na marca de 12 minutos de bola rolando, é o segundo tempo, de perna esquerda mandou um petardo contra a meta do goleiro Renan Ribeiro, explode em alegria o torcedor Coxa Branca pela primeira vez, faz a festa o torcedor que comparece no Morumbi em São Paulo, em Curitiba, região metropolitana, em todo o estado do Paraná, no Brasil e no mundo, através da Rádio Transamérica.com.br, onde você estiver, você comemora, vai na frente Curitiba no segundo tempo, resultado bom, resultado importante, são 3 pontos fora de casa, enfrentando o destemido São Paulo. Curitiba sai na frente de pênalti, para a equipe do Curitiba, 0-0 para a equipe do São Paulo. Tá aí, portanto, o primeiro gol. 2 detalhes ali nesse gol. A forma com que o Thiago Carleto bateu, né? Ele que já jogou pelo São Paulo, foi vaiado antes pela torcida do São Paulo, isso é normal e natural, e ele bateu como se diz na gíria de futebol, né? Ele bateu como se fosse 3 dedos ali, né? Ele arriscou, porque ele pegou, você pega de esquerda aqui, teoricamente você pegar assim, vai no meio do lado direito, né? E ele bateu praticamente de lado e foi no canto direito do goleiro Renan Ribeiro. E num posicionamento, num chute que não tem defesa. Porque o goleiro arrisca um canto, geralmente, né? Este não arriscou. Sabia, talvez até por ele ter passado pelo São Paulo, vai bater desse lado. Só que ele bateu no alto. É muito difícil, uma penalidade máxima cobrada pelo alto do goleiro chegar e pegar. E outro detalhe é que o Carleto, depois do treinamento, ele tem o costume de pegar a bola, ensaiar cobranças de pênalti. O treinamento é aquela história assim, além de fazer o meu, deixa eu aprender a fazer, me aprimorar em algo a mais. E aí, na hora do pênalti, os próprios jogadores falaram, não, Carleto, bate você que você é o cara que mais treina pênalti. O que deveria ser normal para todo o elenco. Eu sempre falei aqui, o cara que
que se empenha no trabalho, todos deveriam ser cobrados pela comissão técnica para estarem aptos a bater pênalti. Né? Só se o cara tiver muito medo, né? Não tiver segurança realmente em si, aí o cara não, né? Aí fala assim, tipo, eu também não posso ser jogador. É coisa você pegar um médico, o médico é médico cirurgião, ele vai operar. Aí chega na hora, o cara tem medo de operar, ele não tem convicção, então por que se formou na medicina, né? Guardadas as proporções? E você falou isso mesmo, alguns programas atrás, né? Você citou, enfatizou isso. E tem um detalhe, me lembra muito o Edu Coimbra, quando era treinador do Curitiba, em 1989, quando o Curitiba foi campeão paranaense, com o Edu Coimbra como treinador, ele disse assim, pô, esse japonês é maluco. Sabe quem era o japonês? Kazu. Ele dizia, acaba o treino, todo mundo vai tomar banho, ele fica aqui no campo, sozinho, driblando o vento. E, pô, você vê que o Kazu aperfeiçoava realmente aquilo que ele sabia fazer. O que ele aprendeu mais ainda foi driblando o vento e se aperfeiçoando nesse aspecto. É muito bom isso. Demonstra o profissionalismo e o interesse do camarada a progredir. É verdade. Bom, tem o segundo gol do Curitiba. Esse segundo gol que foi utilizado aí pelos nossos companheiros lá da redação do Sport TV é o gol do Filigrana. Filigrana que estava no campo, Filigrana que já foi muito criticado, enfim, aquela coisa toda, e chamou a atenção, até foi assunto, né, de matéria lá para os nossos companheiros do Sport TV com relação àquela questão do Cartola, aquela coisa toda, né? E o Filigrana fez o gol. Ele entrou, não tinha tocado na bola ainda e num contra-ataque saiu o segundo gol da equipe do Curitiba, a transmissão na rádio Transamérica Pop 100,3. Vamos nessa. Vem Gildo, vem sozinho na frente de dois, aceitou a primeira direita, rolou na frente, vai tentar de primeira, bateu pro gol, tome de gol! Filigrana! É o segundo no Cochabamba Morumbi, em São Paulo, na marca de 22 minutos de bola rolando, contra-ataque sortinho, Rildo acreditou, partiu pra cima, viu ele, o ator Filigrana, o jogador Filigrana, que acreditou na jogada, bateu o rasteirinho no canto esquerdo, baixo do goleiro Renan Ribeiro, e explode em alegria o torcedor Coxa Branca pela segunda vez. Faz tempo, mas faz a festa o torcedor. Ele acredita. O que parecia impossível, acredita e acontece. Em São Paulo, no Morumbi, o Curitiba faz o segundo pra festa, pro delírio da torcida. Curitiba bonito, anota aí, Juninho, você tá ligado. Curitiba 1-2, São Paulo 0-0, Júnior. A sorte que o comentarista pedia minutos atrás aconteceu. Primeiro toque do Filigrana no jogo. Toque pro gol. O Rildo recebe na esquerda, faz uma boa jogada, vem na diagonal e dá o tapa entre os zagueiros do São Paulo nas costas para o Filigrana. Ele chega e chapa. Primeiro toque dele. Caixa. Filigrana marca. Aí, portanto, o senhor Nelson está admirado aqui, comentando, né, em off aqui, e ele bate de primeira, é isso, né, senhor Nelson? Pois é, né? Meu, mas tem que bater mesmo, é pago para isso, você entendeu? Ele é jogador de futebol. Mas ele não dominou a bola nem nada, rapaz. Conforme ela veio, ele... Mas na sua vida como comentarista, como torcedor, enfim, quantas vezes o senhor já viu isso, né, Dodô? Os nossos antigos chegar e bater de primeira. Quem bate de primeira é quem tem confiança, quem tem coragem. Claro. Muitos jogadores atualmente não têm coragem de bater de primeira. Tem medo do quê? Tem medo de errar. Perde a chance de gol por causa disso. E ele, por isso que eu estou dizendo, a inteligência dele, bater de primeira, pegar de primeira uma bola que também, geralmente, o goleiro fecha o ângulo, né? E o zagueiro vem já esperando até um drible, porque é que geralmente eles fazem. Agora, esse gol aí, mérito total do Rildo, que o Rildo foi o grande destaque do Curitiba, puxando o contra-ataque. Achou o Filigrana entrando livre ali no meio dos zagueiros, né? Então ali mérito do Rio. E vamos acrescentar também o Alexandre, que a jogada começou com ele no campo de defesa. Exato. O Curitiba todo estava no campo de defesa, segurando. E o Alexandre descobriu o Rildo soube carregar a bola, né?
soube dar aquele corte ali, como o Juninho falou também, na diagonal, e descobriu o filigrana. E outra, posicionamento, né? O jogador que é inteligente, ele se posiciona. Então ele imagina, se o cara está aqui, eu tenho que estar aqui, né? No chamado ponto futuro, né? Eu tenho que receber em algum lugar. Então, pegou bem aqui o professor Silas, está de parabéns o Curitiba pela vitória sensacional, a vitória do Curitiba 2-1 em cima da equipe do São Paulo. Bom, tivemos os gols, tem mais gols para você. A bola rola e a gente traz aqui durante essa semana, né? Tivemos aí alguns jogos acontecendo no Campeonato Brasileiro. Nós vamos curtir aqui na narração de Pamela Sterbach para você dar aquela comemorada ou para você ver e analisar um dos gols aí realmente foi mais bonito. Tivemos muitos gols dentro do Brasileirão. Vamos conferir juntos. Sport e Fluminense ficaram no 2-2. Gustavo Scarpa abriu o placar com um chute de fora da área. Aos 12, Renato Chaves, de cabeça, fez 2-0. André, também de cabeça, descontou. E Patrick acertou um belo chute para deixar tudo igual. Chapecoense e Bahia ficaram no empate. Túlio de Melo marcou o primeiro para a Chape. E Rodrigão mandou de cabeça para deixar tudo igual. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro. Após chute travado de Maicon, a bola sobrou para Jô, que marcou. O Corinthians fechou a vitória com um golaço de Rodriguinho. O Vitória venceu a Ponte Preta por 3-1. O Vitória abriu o placar com cabeçada de Trellis e ampliou com Neilton. Trellis recebeu pela esquerda e marcou mais um. E de muito longe, Elton arriscou um chute e descontou para a Ponte. O Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1. Após cobrança de falta de Egídio, Igor Rabelo tentou o corte, mas marcou contra o próprio Patrimônio. Rodrigo Pimpão cabeceou e marcou. E Daverson esticou a perna e marcou para o Botafogo. O Santos venceu o Flamengo. Bruno Henrique aproveitou sobra e marcou o primeiro do Santos. Rodinei tocou no meio para Everton Ribeiro, que fintou Giamota e chutou no ângulo, 1-1. Viseu ficou cara a cara com o goleiro e virou o jogo. Alisson acertou um belo chute de fora da área e empatou. Mas Ricardo Oliveira apareceu livre e marcou de peixinho para decretar a vitória do Santos. O Grêmio venceu o Atlético Goianiense. Léo Moura enfiou bola na área, Lincoln rolou e Michel anotou o único da partida. O Atlético venceu o Avaí por 5-0. Rosseto cobrou falta e Guilherme aproveitou a sobra para abrir o placar. Guilherme de novo aproveitou o rebote e guardou o segundo. Capa contra aumentou a vantagem do rival. Eduardo Henrique chutou cruzado e marcou o quarto. E Eduardo novamente cabeceou no canto de Douglas e fechou a goleada. O Coritiba venceu o São Paulo por 2-1. Thiago Carleto, de pênalti, abriu o marcador. Filigrana livre marcou o segundo do Verdão. E Denilson chegou a diminuir para o São Paulo. O Cruzeiro venceu o Vasco por 3-0. Thiago Neves, de falta, marcou o primeiro. Sassá, de pênalti, ampliou. E Robinho fechou o marcador. Legal, muitos gols aí para você nessa rodada intermediária aí do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada do Brasileirão. O que chamou a atenção foi os gols envolvendo lá Flamengo e Santos também, né? Exatamente, aquele gol do Everton Ribeiro, o gol do primeiro Alisson. gol. O gol do Alisson. O gol do Alisson também, espetacular, viu? Aqueles gols que o cara acredita, chuta de longe, agora chuta com uma precisão extraordinária. É verdade. E mostra segurança e mostra confiança, porque geralmente quando o jogador está confiante, ele arrisca. E quando ele não está confiante, ele prefere se livrar da bola. Não, tenta você que... Né? E ali não, chama a responsabilidade, principalmente o Alisson, que havia acabado de entrar nesse jogo pela equipe do Santos, né? E na primeira oportunidade também já fez aquele arremate de fora da área e fez um golaço. É isso aí. Bom, da alegria dos gols, vamos falar da emoção também no futebol. O futebol nós estamos acostumados a viver momentos alegres e momentos tristes, não somente com a questão derrota ou vitória durante a partida, durante os 90 minutos, mas tudo aquilo que envolve, né, esse universo do futebol. Envolve jogadores, comissões técnicas, enfim, todos aqueles que fazem parte do universo chamado futebol. E o que chamou a atenção
nos últimos dias agora foi justamente a questão, né, a perda do Abel Braga. Seu filho acabou sofrendo, infelizmente, né, um acidente, acabou caindo da sacada do prédio, do apartamento onde a família vivia, e ele acabou falecendo. Eu rotulo sempre da seguinte forma, né? Ele, independente da forma com que nós passamos, né, nesse processo da morte, encerramos uma etapa na vida, ele encerrou a etapa dele, muito jovem, acho que 18, 19 anos, né? 18, 19 anos, e isso houve até o cancelamento do jogo envolvendo, primeiro, né, envolvendo o jogo que seria diante da Ponte Preta, né, do Fluminense com a Ponte Preta. O Sport acompanhou, o Sport e o Fluminense, e nós temos aí as imagens, né, do Abel Braga, que recebeu essa homenagem. Pode soltar aí as imagens desse jogo ao fundo, os torcedores do Sport aplaudindo o técnico Abel Braga. Então isso é um momento de muita emoção, é um momento de reconhecimento, é um momento de reflexão, porque a gente observa que mesmo sendo futebol, existe também a necessidade desse espírito de solidariedade. Então é um técnico do time adversário, mas naquele momento todos que ali estavam se colocaram na posição, no lugar de Abel Braga perdendo o filho, coisa que realmente não é fácil, né? Cada um que sabe, eu perdi meu filho também, a gente sabe o momento que vive, e o Abel Braga foi homenageado, né, pela torcida do Sport, por todos que ali estavam. E claro que a emoção dele foi sentida por todos, né? Às vezes dá aquela segurada, mas tenho certeza que a vontade realmente é de chorar, de vir as lágrimas. O técnico Luxemburgo, aí ele agradecendo, né, a torcida adversária. O técnico Vanderlei Luxemburgo depois deu um abraço nele, convidou ele para acompanhar ali a execução do hino nacional ao lado dos jogadores que estavam perfilados. Então, isso trata-se realmente de um momento diferente, né, no futebol, mas é a realidade. Então, está aí o técnico Vanderlei Luxemburgo, dando um abraço a ele. E isso mostra que o futebol, o esporte, tem uma missão também, não é isso? Não tenha dúvida nenhuma. Isso fica uma configuração extraordinária. Para esses vândalos que às vezes vão ao estádio, sabe? Gente, quando você tem um adversário, você torce por um time, você tem no outro time, na outra torcida, um adversário, não um inimigo. Não deixe para demonstrar isso só na hora da dor de um adversário seu. Demonstre-o sempre, porque isto tem que ser uma cultura cultivada por todos os povos. Eu penso dessa maneira. Não é só na dor que você vai se solidarizar com a pessoa que sofreu essa dor. Não. Faça-o sempre, em todos os momentos, porque respeito é mercadoria de troca. E futebol é exatamente isso aí. Futebol é para trazer alegria, é para trazer união. E isso é mais um exemplo, assim como a gente já teve o exemplo trágico da Chapecoense, está aí o exemplo do que aconteceu nessa partida do Sport contra o Fluminense. E o futebol tem que ser isso aí, é união. E como o Nelson falou, vândalo, isso não é parte do futebol, isso é caso de polícia, não é de futebol. Futebol é alegria, é emoção, é a união das torcidas e das pessoas. E é a prova que o torcedor, todo aquele que acompanha futebol, ele está ligado ao futebol, mas ele não foge da realidade da vida, né? Então isso é muito legal, muito importante a gente entender. A gente trabalha com futebol, legal, as pessoas querem ouvir futebol, querem saber de futebol, mas as pessoas querem saber também da realidade da vida, não foge. Quando termina o jogo, cada um volta para a sua realidade, né? Quem não tem condição financeira volta para a realidade da vida dele, ou quem tem, enfim, ou mesmo quem tem, ou aquelas pessoas que às vezes voltam para casa, tem um ente querido doente em casa, ou no hospital, internado no hospital. Todo mundo tem a realidade. Por isso que eu tive a oportunidade, durante alguns anos até, de utilizar um trabalho na abertura das jornadas esportivas, né, que tem como título Ensino Universo, sempre levando uma mensagem de incentivo, não rotulando religião, mas sempre levando uma mensagem de incentivo à vida e de vários momentos vividos, né, que nós tivemos aquele problema da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, onde os jovens morreram. Eu fiz uma mensagem em homenagem a eles, a vinda do Papa Francisco aqui ao Brasil e outros momentos, né, tive a oportunidade
oportunidade de homenagear um amigo, um ouvinte da Transamérica, que o seu filho com 11 anos acabou falecendo, e tive a oportunidade também de homenagear o meu filho na Rádio Transamérica com essa abertura. E eu sei, assim, com muita humildade no coração, a única abertura diferente no Brasil é a abertura que eu faço abrindo uma programação esportiva com o Ensina o Universo, com essa mensagem. Então, eu agradeço muito à Rede Transamérica por todos os anos que eu tive a possibilidade de usar. A partir de agora, não está sendo mais possível, eu respeito, né? Mas durante todos os anos que eu utilizei a abertura do Ensino Universo, eu fiz com muito coração, né? E tenho certeza que ajudou muita gente, porque levar uma mensagem também de vida, de solidariedade no esporte é muito importante. Então tá aí esse exemplo da torcida do esporte mostrando realmente que acima do futebol tem o ser humano, acima do futebol tem a vida e tem que ser valorizada. Bom, deixa eu chamar aí o Matheus Vieira com as informações também do futebol internacional. Mateuzinho, fala aí, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a você que acompanha o Placar Transamérica. Agora, informações do futebol internacional. Muitos são os motivos para se empolgar com o campeonato francês nesta temporada, não apenas com a presença de Neymar. Além de Neymar, outros jogadores de nome internacional também estarão na lista, e jogadores da seleção brasileira, entre eles Daniel Alves, Thiago Silva, Marcelo, Lucas Lima, Luiz Gustavo e entre outros. O início do campeonato francês será nesse final de semana. Aqui foi Matheus Vieira com informações do futebol internacional. Retorno em breve com mais novidades. Volto com vocês no Placar Transamérica. Legal, obrigado Matheus Vieira, o nosso repórter que acompanha o futebol internacional. Deixa eu falar para você da LM Telecom, uma das maiores empresas do sul do Brasil que atua com rádios comunicadores profissionais. Venda, locação e manutenção de rádios comunicadores é com a LM Telecom, no 3024-1200. 3024-1200. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos, tem o Paraná Clube e tem mais para você aqui no Placar Transamérica. Segura aí, voltamos já já. Fala aí, galera, tô voltando com o Placar Transamérica, tentando resolver uma situação aqui com o seu Nelson, que ele quer cantar um samba enredo, né? Que samba enredo você quer cantar, seu Nelson? Fala aí. Não, que você escolher. Não, porque eu fiquei preocupado, Salgueiro, reclamou bastante. Salgueiro, Mangueira, Império Serrano, Portela, pode escolher que eu... Tá, eu só quero cantar um samba enredo do Carnaval do Rio de Janeiro. Sim. Tá, aqui no Paraná o senhor não tem nada a declarar, não. Não conheço samba aqui, não. Então, por gentileza, o senhor escolha um canal de televisão no Rio de Janeiro e se dirija lá para o senhor cantar um samba enredo no Rio de Janeiro. Que malcriação. Eu vou entrar com você, vou entrar no Estatuto do Idoso. Do Estatuto do Idoso, depois. Exatamente, senhor Nelson. Voltando com o Placar Transamérica para você, repercutindo um pouquinho mais do que vem acontecendo, senhor Nelson Silas de Graça, nosso professor de faculdade, marca a presença aqui também. E antes, deixa eu falar da Narcel Equipamentos para Gastronomia. Está à sua disposição lá no centro de São José dos Pinhais, na rua José Zilioto, número 65, para equipar sua cozinha. O Silas já deu uma passada lá, equipou a cozinha da princesa e agora ele está pensando em montar também uma empresa, né? Uma panificadora, pastelaria, enfim, o Silas está resolvendo. Então ele vai procurar a Crasinox, Narcel Equipamentos para Gastronomia e Crasinox Equipamentos Profissionais para a sua empresa lá em São José dos Pinhais, ok? Bom, conforme prometido no início do programa, nós tivemos aqui essa semana a presença do César Mutante, né? Um dos grandes astros aí brasileiro do TUF e também do MMA, enfim, da luta, né, brasileira, ele que começou na capoeira, participa do Placar Transamérica, participou do Placar Transamérica e nós vamos repercutir agora dois trechos interessantes aí para ver justamente a simpatia, né? Um cara que no ringue, né, ele no UFC, ele tem que fazer aquela cara de mal e aí quando entra aqui, entra aquele cara sorridente, né, profissional, pai de família, enfim, e que é sempre bom mostrar este outro lado do profissional também como ser humano. Vamos repercutir, vamos lá. Então você imagina que todo lutador vem com aquela cara amarrada, né, com aquela cara de mal. Isso é só no momento da luta. Quando chega aqui, vê o sorriso do cara. E eu acredito que era um sorriso de moleque também, apesar de ter uma infância difícil, como ele falou no começo aqui, muitos tiveram essa infância difícil no cenário brasileiro, mas hoje ele traz um largo sorriso aí no rosto e isso é legal, é bem importante também para todas as gerações. César Mutante, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Boa noite para o público de casa.
Prazer estar aqui com vocês hoje. Que legal. Eu digo assim, você não é o primeiro, viu? Tem muitos lutadores aqui de Curitiba também. Então a rapaziada sempre chega, né, com aquele sorriso, sempre chega assim quietinho. A transformação é no momento do trabalho, no momento da luta, é isso? É mais ou menos por aí ou não? Exatamente, na hora que você tem que se concentrar. Eu creio que às vezes o público de casa tem a impressão que a gente anda com luva e protetor de boca na sala de casa, né, com as crianças. Exatamente. Mas é isso, a concentração se resume na hora do trabalho, na hora de ir lá e lutar e de fazer a competição. Quando eu vou para uma luta, o meu intuito não é nem, eu vou lá para machucar aquele cara, eu vou pensando no jogo que eu tenho que jogar ali, uma coisa que a gente faz todo dia na academia, né? Então, o que tem dentro de mim lá na hora é fazer o jogo para eu vencer ali, como se fosse uma partida de futebol. Exatamente. Você acaba incorporando um personagem, né? Porque tem o personagem também, tem o lutador, tem o atleta e tem que demonstrar toda aquela experiência e eu acredito muito que a parte psicológica, né? Você não tem como se chegar sorrindo diante do seu adversário. Essa parte ela influencia. Eu falo que a luta ela começa quando você assina o contrato, quando você começa a dar as entrevistas, do jeito que você fala, do jeito que você olha para o seu adversário, a postura que você coloca, você começa a vencer a luta ali, com aquele fator tentando intimidar o oponente. Isso, se o oponente deixar, é um fator decisivo para uma luta. Eu conheço caras que são extremamente técnicos, só que na hora da competição, por algum motivo psicológico, ele deixa esse fator aí aparecer nele e o outro oponente tira vantagem disso. Legal. Então tá aí o César Mutante, ele que é o pai da Gabriela e da Yara, é isso? Da Yara, maravilha, tá aí, ó. Essa é a foto da pesagem. Essa foi coisa e da vitória, oficial. Legal, olha só, é bom, né, mostrar esse lado, né? E o cara, gostei muito da energia dele, um cara muito tranquilo, assim, muito sereno, muito família, teve dificuldade, ele vai falar na próxima matéria, bem rapidinho, vai falar sobre as dificuldades que ele teve no início de vida. É bom ver isso também, né? Claro, é lógico. E, afinal de contas, o lutador, o competidor, é um ser humano comum. É um ser humano comum, que no ringue ele se transforma como jogador de futebol, se transforma dentro do gramado. É verdade. Tem mais um trecho aí que nós vamos repercutir. Presta atenção, vamos acompanhar aqui no Placar Transamérica com César Mutante. O que está ao seu lado é o mestre Carvoeiro, que foi dos primeiros. Boa noite, mestre. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco do esporte e estar do lado dessa figura marcante aí. Mestre, porque é mestre de capoeira, né? Você começou na capoeira. Isso, o mestre Carvoeiro foi um grande incentivador no início da minha carreira. Quando eu era pequeno, eu perdi a minha mãe, vítima de um câncer. E aquilo lá... Com 14 anos. Com 14 anos. Com 14 anos. E aquilo lá desequilibrou toda a família. Meu pai começou a mexer com droga. Eu venho de um lar assim totalmente destruído. Eu costumo falar que da onde eu vim, eu não tinha expectativa. A expectativa que tinha era de ir para o mundo atraente, que era o mundo das drogas. Eu vi o cara lá que vendia droga com roupa bonita e tal. Só que o esporte sempre me chamou a atenção. E nesse momento que o projeto social do mestre Carvoeiro, chama-se Vamos Jogar Capoeira, me abraçou. Então ali era o meu momento de refúgio. Eu lembro que eu ia para a escola, não via a hora de acabava a aula, ia para a academia e ficava lá na academia até de noite, eu tinha que mandar eu embora. Que legal. Entendeu? E outra coisa que o mestre Carvoeiro fez, o Renato também fez na minha vida, ele sempre me ensinou que o esporte e a educação tinha que andar junto. Então os caras, você pode vir treinar aqui, fica aqui à vontade, mas vai para a escola, frequenta a escola direitinho, tenta tirar boas notas. E isso fez formar o cidadão que eu sou hoje, né? O caráter que eu tenho hoje. Que legal. Na época eu estava formando opinião, né? Então a criança ela é influenciada, né? pelo meio que ela vive, né? Pelo ambiente que ela está. E graças a Deus a capoeira foi a minha droga, antes de outro. Não, mas... Legal, ele fez o exemplo ali, né? Realmente um exemplo de vida, até citei ali, ele perdeu a mãe com 14 anos, também perdi a minha mãe com 15 anos, e ele superou tudo isso através do esporte. Então, exemplos assim são bem-vindos, né, até para a nossa geração aí, né? A geração dos jovens, né, dos adolescentes. Agora. Porque são dois caminhos, Moura, que eu acho que é tanto através da educação, da cultura e da arte, e assim como do esporte, né, que são os dois caminhos que são fundamentais para direcionar os nossos jovens. Isso aí. Obrigado, professor. Grande abraço. Valeu, um grande abraço. Até a próxima. Senhor Nelson. Até a próxima. Juiz, hein, senhor Nelson? Estamos aí, estamos tranquilos. Tá bom, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Placar Transamérica sempre ao seu lado. Bom final de noite. Fiquem todos com Deus. Até lá.